Novamente nos encontramos para receber o professor engenheiro Dalmarino Sete, no Departamento de Mecânica aqui da UTF-PR. Professor, seja muito bem-vindo aqui à Universidade para a gente conversar um pouquinho sobre os teus projetos aqui nessa nova gestão. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado pelo convite. E, bom, inicialmente, eu gostaria de agradecer a equipe aí pelo trabalho, no sentido de que é importante essa iniciativa, de divulgar, enfim, as questões, as ações das diretorias, para que a comunidade como um todo tenha as informações, Eu acho que isso é uma iniciativa bastante interessante, Então, gostaria de agradecer essa iniciativa, Que bom. E na sua formação, o professor é engenheiro também, Mantém o seu registro de engenheiro funcionando? Fez a formação em engenharia de materiais? Isso. E também fez a ciência de materiais. Qual que é a diferença entre essas duas formações? Na verdade, é a questão que o engenheiro de materiais, como profissão, porque na parte de ciência de materiais são vários profissionais, tem químico, tem físico, então inclusive aqui no mestrado de processos, tecnologia e processos químicos, nós temos colegas que são químicos e físicos que trabalham em ciência de materiais. No caso, o engenheiro de materiais é mais a questão operacional mesmo, da indústria, de fazer efetivamente a fabricação, Então é mais a questão, digamos assim, operacional. Uhum. E no caso, o mestrado em ciência e engenharia de materiais é que concilia as duas coisas, Faz essa ligação entre a ciência, que é pesquisar, enfim, a parte científica, do princípio, enfim, ou do material novo lá e da aplicação prática, Então sim. só essa uma questão. E o professor veio para o UTF-PR em Pato Branco faz quanto tempo já? Eu iniciei, a minha carreira aqui na UTF em 2000. 2000. Em 2000 como professor contratado. Sim. E aí eu acabei assumindo a vaga como professor, contratado, enfim, por concurso público em 2005. Uhum. E aí teve a oportunidade de fazer o doutorado aqui pela UTF mesmo? Isso, eu já tinha mestrado, Eu concluí meu mestrado em 2003 e aí a gente participou de um processo, que nós estruturamos, enfim, aqui na época o diretor de pesquisa e pós-graduação era o professor Carlos Marcelo Stein. Uhum. Ele organizou juntamente conosco, a gente encaminhou um projeto de um DINTER, que era um doutorado interinstitucional com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na área de engenharia de produção. Engenharia de produção. Então outros professores foram também fazer? Outros colegas do departamento de mecânica, civil, contabilidade e administração, e engenharia elétrica também participaram do processo. Sim, que bom. Bom, e agora, depois de um tanto tempo dando aula aqui no departamento, surge essa oportunidade de trabalhar na DIREC, a Diretoria de Relações Empresariais e Comunitárias. Então, como é que está sendo esse processo de agora, assumir esse novo chamado, digamos assim? Na verdade, eu trabalho com extensão há um bom tempo, a gente sempre contribui, até porque eu gosto, sou enxadrista, eu e o professor Neuri lá da física, então a gente já vem desenvolvendo, a gente sempre atuou nesses projetos, com o clube de xadrez aqui da UTF, a gente sempre ajuda a organizar os torneios, depois, um pouco à frente, aí a gente fez uma iniciativa com a Prefeitura Municipal, no sentido de capacitar as crianças e professores, a gente tem um projeto ativo aí de extensão nessa área, Uhum. E também pela interlocução com as indústrias, Então eu trabalhei, quando eu vim para Pato Branco, antes de entrar na UTF-PR, eu trabalhava na Atlas. Sim. Então a gente tem um contato, enfim, das empresas, até por atuar na mecânica, em função eu fui professor responsável pela atividade de estágio, então a gente acaba tendo muito contato com as empresas e conhece as pessoas, então nesse sentido, E também por atuar na engenharia de produção, então a gente acaba tendo essa interlocução com as entidades, então mais nesse sentido, E também por compartilhar da ideia, A gente dentro da proposta de direção do professor Gilson, essa questão da gestão colaborativa, Uhum. Então a gente compactua desse processo, no sentido de que a gente entende que a gestão ela tem que ter a participação nas decisões, nos processos, então, e que as diretorias, de modo geral, elas têm que trabalhar no sentido de dar suporte para as ações. Sim. Até para o pessoal que está nos assistindo, para entender um pouco mais, a diretoria aqui do campus, ela tem outras diretorias que são divididas em alguns setores, e aqui a diretoria de relações empresariais e comunitárias, como é que ela se estrutura aqui dentro, professor? Tem uma equipe que te auxilia a fazer esse trabalho? Isso. Na verdade, a DIREC, que é a Diretoria de Relações Empresariais e Comunitárias, ela é a diretoria que faz a interlocução com a comunidade, do modo geral.
E dentro dessa diretoria da DIREC, né, nós temos os diferentes departamentos, que são as diferentes instâncias de interlocução com a sociedade. Então, por exemplo, nós temos o DPEC, né, que é o Departamento de Estágios e Cursos de extensão, né, que faz a interlocução com basicamente estágio, né, quem é o nosso cliente são os alunos de todos os cursos, né, que por força de lei tem que fazer estágio. Então, o Telmo Campestrini, que é o responsável por esse setor, ele que faz essa interlocução basicamente na parte burocrática, né, documentação, contratos, termos, né, porque tem toda uma legislação que tem que ser cumprida, né, então em registros, enfim, toda essa parte, digamos assim, que é necessária para que aconteça o estágio. Então, esse é o DPEC. Aí nós temos também o DPEX, né, o DPEX, que é o Departamento de Extensão. Então, também, né, que aí faz a interlocução com os professores que desenvolvem projetos de extensão. Né? E também, né, tem dentro do DPEX tem os diferentes núcleos, né, da extensão, são 4 núcleos diferentes, que envolvem também a parte de atividades culturais, trabalho, então que é o agrupamento daquelas áreas da extensão, né, que compõem todo o conjunto da extensão da universidade brasileira. Né? Então isso tem o fórum, né, dos pró-reitores de extensão, enfim, é uma instituição que cuida dessa área de extensão, e dentro do DPEC está articulado esses núcleos de extensão. Então, nesse departamento é que cuida basicamente de dar suporte aos professores que desempenham extensão, né? Então, é certificado, é bolsista, são editais de apoio, inclusive agora nós lançamos, a ProRec lançou um edital de apoio ao pessoal que submeteu o projeto, né? Para financiar, que era o edital da ProRec, e nós complementamos esse edital. Né? Lançamos um edital interno aqui para ajudar os outros professores que não foram contemplados. Então é uma forma de fomentar, então dentro daquela lógica de suporte. Aí também nós temos um outro departamento que é o DPET, né, que é o Departamento de Extensão Tecnológica, que cuida da parte de projetos tecnológicos, né, que são aqueles projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, né, que envolvem, por exemplo, quando a empresa tem o interesse de pesquisar, de desenvolver uma tecnologia, um produto, né, então faz um acordo de cooperação, tem o pesquisador, ele atua, então faz essa interlocução com esse tipo de empresa, basicamente. Né? Esse está ligado direto com a incubadora aqui também ou não? É outra coisa? O DPET, na verdade, o maior, a incubadora está dentro do DPET, por meio do PROEM. Aí tem toda uma divisão. Sim. Então, dentro do DPET, ainda a gente tem essa parte dos projetos tecnológicos, é bastante dividido, porque tem propriedade intelectual, né, tem toda essa parte de propriedade intelectual, né? Sim. Tem a parte de consultoria técnica também. Consultoria técnica. Consultoria técnica, sim. Né? Então, as diferentes divisões, então a gente tem muita interlocução nesse sentido, né? Principalmente com projetos, né? E também dentro do DPET tem o PROEM, né? Que é o Programa de Empreendedorismo da Universidade, que daí sim vai ter a incubadora, né? Que hoje nós temos a Franciele, que é a técnica que está respondendo que está auxiliando no PROEM, e a professora Elisandra Machado, né, que é a responsável pelo PROEM. E tem parcerias com outras instituições, por exemplo, o Sebrae? Sim. Então, por exemplo, agora nós estamos desenvolvendo a fase 2 do CERN, né, que é uma certificação para as incubadoras. Certo. Então, nós temos um acordo, né, nós temos um projeto em conjunto com o Sebrae, né, que está fomentando, e a gente está capacitando, né, enfim, para a gente atingir esse certificado de nível 2, né, que é o CERN 2. Né? A gente já tem a certificação de CERN nível 1, né, e a gente está evoluindo nesse processo. Que bom, a gente vê que a estrutura é bem intricada, né? Ela tem bastante coisa aí que pode auxiliar não só os nossos alunos aqui ter uma boa formação, uma formação legalizada, onde eles vão na empresa, eles vão na escola, no caso das licenciaturas também, para ter essa preparação, esse contato com o futuro trabalho deles, mas também essa relação entre a empresa e a comunidade, que é uma coisa que tem que desenvolver, digamos, uma relação de confiança, né? Tanto do empresário quanto, né, dos professores aqui. Como é que está essa relação atualmente, professor? Como é que se vê isso? Na verdade, nós estamos dando sequência, acho que é importante ressaltar isso, né, na gestão do professor Neymar Foman, né, que era o diretor anterior. Sim. A UTF-PR Campus Pato Branco ela foi contemplada, né, então, com o projeto de um centro de inovação.
né, que era o edital 8 de 2020, na verdade, lá da Pró-Reitoria, que incentivava a criação de centros de inovação. Que a ideia do centro de inovação basicamente é essa, é fazer essa integração do pesquisador que está pesquisando aqui, mas no sentido do pesquisador conseguir fazer a transferência daquele conhecimento para uma empresa. Certo. Isso é uma vertente do Centro de Inovação. E a outra vertente é dar suporte para as empresas incubadas por meio de um laboratório de prototipagem que o pessoal conhece por Fab Lab ou Espaço Maker, né? Então esse projeto do Centro de Inovação ele foi contemplado, então tem vários parceiros que auxiliam, né? São partes interessadas e que estão nos ajudando a fomentar, que é a própria PROREC, né? Que é a nossa reitoria, Prefeitura Municipal, SEBRAE, a deputada Leandre, por meio de emenda parlamentar, né, tá nos auxiliando com recurso, né, então tem uma boa quantidade de recursos que está auxiliando, e a própria Campus Pato Branco que vai colocar dinheiro também no sentido de estruturar esse centro de inovação. Então, que é justamente uma estrutura que a gente começou com essa ideia, né, que envolve a parte de energias renováveis, né, que é o pessoal, a gente tem um grupo forte de pesquisa aí, e na parte de energia solar, fotovoltaica, microredes, né, que é o pessoal da engenharia elétrica e do programa de pós-graduação em engenharia elétrica, a parte de biotech, né, por meio do programa de pós-graduação em agronomia e o pessoal da química também, né, que tem uma atuação forte nesse sentido. O próprio PPGEPS, né, que é o meu programa lá no sentido da indústria 4.0. E aí a gente está tentando incluir também o pessoal da área biomédica, então que tem essas interfaces aí também, e construindo, né, essas interfaces, por exemplo, com o Parque Tecnológico, que está aqui próximo de nós, né, que o pessoal está tentando, digamos assim, concretizar o polo, Pato Branco como um polo agronômico, né, um polo agro, né, de desenvolvimento nessa área. Então o Centro de Inovação, né, é uma iniciativa que ela é um projeto que está em andamento, está sendo implementado, e o que a gente está fazendo de novo? Nós estamos tentando organizar um modelo de gestão, de uma forma que ele seja um projeto que ele se mantenha, né, no sentido de criar estruturas que promovam essa interação entre o pesquisador que tem uma ideia, que tem uma tecnologia, e que essa transferência para as indústrias seja mais facilitada, né? Então essa a ideia fundamental do Centro de Inovação. Talvez os dois extremos sejam assim, né? Perdoa a ignorância, mas quando se fala assim, vamos fazer uma melhoria de processo ou um produto novo, pode-se dar mal entender que seja uma vertente utilitarista, né? Nós vamos fazer uma intervenção na indústria voltada para o mercado. E já existe aquele professor que é mais pesquisador, é mais científico, ele vai mais na teoria, ele produz um artigo, alguma coisa para publicar nesse sentido. Como é que equilibra isso, né, professor? Fazer alguma coisa para o mercado para incentivar e para melhorar, e também ajudar aqui na pesquisa, que ela seja publicada, que seja passada para adiante? É que, na verdade, veja, essa questão, né, tem espaço para os dois, né, né? Mas o que a gente visa, né, muitas vezes, né, em termos de essa interação da sociedade, ela demanda que muitas vezes teorias, né, enfim, por exemplo, que o pessoal um princípio ativo, alguma coisa acaba tendo uma aplicação tecnológica. Então é nesse sentido que o Centro de Inovação ele busca atuar. Porque cada vez mais, isso até é uma iniciativa da Fundação Araucária, por exemplo, o desenvolvimento dos novos arranjos de pesquisa e inovação. Então, que é a criação de redes. Então, muitas vezes tem um pesquisador que ele é da área básica, pesquisa pura, né, não é aplicada. Sim. Mas aí tem nesse grupo, nessa rede, alguém que, esse princípio aqui de repente pode melhorar aquela tecnologia e você acaba tendo. Então, a ideia é cada vez mais, né, o que a gente observa, enfim, até porque a nossa função na Direc é fazer essa interlocução com o que está acontecendo. Uma rede colaborativa. Isso. Então, cada vez mais a gente observa que os órgãos de fomento, eles estão apostando nesse tipo de situação, ou seja, que a pesquisa ela seja colaborativa, que ela seja em rede e que ela seja aplicada, no sentido principalmente de gerar desenvolvimento econômico, né? Emprego, renda. Então isso é um apelo muito forte. Então porque, lógico, é importante que a universidade gere o conhecimento puro, mas é importante também que ela traga retorno para a sociedade onde ela está inserida. Né? Então, e a gente entende, né, essa é uma visão nossa da direção também, que nós temos um potencial muito grande.
né? Nós aqui no Campus Pato Branco, nós temos um corpo de docentes muito capacitado. Então a gente entende que é possível tentar criar mecanismos para que a gente possa talvez conseguir melhorar essa transferência desse conhecimento que é gerado, para que efetivamente ele vá para a sociedade, né, no sentido de resolver os problemas. A própria configuração da geração desse conhecimento, se você pega o PBL, por exemplo, que para a medicina é aprendizagem baseada em problemas, mas a engenharia eu acho que é mais para projetos, talvez, né? Você vai na indústria, você tem lá um problema, um projeto, você pode angariar alunos de vários cursos diferentes até para poder fazer isso. Nós temos aqui curso de administração, de contabilidade, Sim. Daria uma empresa na própria universidade, se fosse pegar um de cada setor aí, daria para montar uma estrutura bem interessante. Mas isso, ele se reflete nesse sentido também? Dá para fazer um PBL? Sim, tanto é que isso é iniciativa, né, digamos assim, é a ideia fundamental por trás de um projeto que iniciou com o professor Neymar, que a gente está continuando, que é o Desafio Atlas. Que é trazer demandas da indústria, no sentido de, no caso específico lá da Atlas, né, que é a empresa que tem esse projeto conosco, e a gente ano que vem, até em função da pandemia, não foi possível rodar uma segunda versão esse ano, né? A gente até abriu o edital, mas foi comprometido, né? E ano que vem a gente vai estar editando uma nova versão desse programa. É nesse sentido de equipes multidisciplinares, né, para resolver. O que a gente quer fazer, na verdade, seria uma ação mais, digamos assim, voltada a todos os cursos. Então, uma ação no sentido de fazer essa interlocução com as empresas, porque existem diferentes níveis de exigência. Por exemplo, existem problemas que para a indústria, de repente, ela não tem o conhecimento para resolver, mas que poderiam ser resolvidos por um aluno num trabalho de conclusão de curso. Mas tem outros problemas da indústria que requerem um nível de conhecimento maior. Sim. Que aí poderia ser alvo de uma consultoria técnica ou, de repente, de um desenvolvimento, uma pesquisa no mestrado. E o que eu quero dizer é que, na verdade, a gente tendo a captação e tendo um filtro, a gente consegue direcionar para quem pode resolver. Talvez seja um TCC, talvez seja uma iniciação científica, talvez seja uma consultoria ou, de repente, um projeto de desenvolvimento e pesquisa de um programa de pós-graduação. Então, quer dizer, conforme o tamanho do problema, e nós temos uma outra vantagem que o TFPR tem. Nós temos vários campi. Nós já trabalhamos... Dá para trocar o conhecimento. Exato. Nós podemos pegar expertise de um outro colega, por exemplo, lá de Curitiba, e inserir na nossa equipe aqui para resolver um problema que a gente tem local. Que acaba sendo uma transferência de tecnologia também. Exato. Mas aí, de quem que é a iniciativa, professor? Porque se o aluno tem uma ideia dessa, o professor e o orientador, eles podem chegar para uma empresa e propor. Ou a empresa, de repente, venha buscar ajuda na UTF. O que acontece mais? Acontece isso também? Acontece. Via pessoal da mecânica, por exemplo, eles têm algumas empresas que procuraram. Então, a gente busca sempre, né, como instituição pública, nós temos que nos ater à lei. Então, a gente sempre busca um trabalho forte que a gente faz também na Direc, no sentido, olha, pessoal, isso é possível fazer, simplesmente é uma questão, mas é muita burocracia. Não, a gente, como instituição pública, nós temos que publicizar as ações, a gente tem que cuidar dessa questão, né? Então, a gente tem uma preocupação muito grande de fazer, né, de atender a comunidade, mas da forma correta, ou seja, a gente tem uma série de regulamentos que às vezes o pessoal desconhece, né, no sentido de como formalizar um acordo, por exemplo, com uma empresa, porque nós somos funcionários públicos, a gente não pode fazer um trabalho para uma empresa particular sem ter um acordo de cooperação, por exemplo. Né? Isso é uma questão legal. Então a gente precisa estar coberto por um instrumento jurídico, né? Então nessa instância, né, lógico, a gente vai trabalhar, a gente quer trabalhar, mas a gente precisa também ter os cuidados no sentido de organizar a parte legal do processo, né? Então, e quando se fala em empresa, talvez seja uma palavra guarda-chuva aí mas envolve o comércio, a indústria, quais os setores? Todas as entidades, né, da sociedade, né? A gente tem, por exemplo, tem ações com outros órgãos de pesquisa, né? Por exemplo, o IDR, né? Que é o antigo IAPAR, né? Então a gente tem parcerias com eles, a gente tem parceria com a Agência de Inovação do Sudoeste, né? Tem protocolo de intenções, o pessoal trabalha, ajuda nos projetos de desenvolvimento regional. A gente tem iniciativas com a Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, quer dizer, todos esses entes, né? Enfim, ou com empresas propriamente dito, né, ou com outros, com o governo federal, né, a gente tem parcerias com o Ministério
né? Então, são várias entidades, outras universidades. A rede é grande. A rede é grande, exato. A gente às vezes acaba esquecendo algum ente, alguma coisa, mas é tanta coisa realmente, né? Porque, de novo, o pessoal é muito ativo. Sim. Então, essa é uma característica nossa. O pessoal acaba se envolvendo com muitas linhas de ação. Em termos de extensão, por exemplo, o Projeto Rondon, a gente vai participar ano que vem de novo, né? E o legal disso é que é um processo em que são professores multicurso, né? É o pessoal da mecânica envolvido, tem o pessoal da engenharia, da agronomia, perdão, né? Da engenharia civil. Então, são vários cursos que acabam se envolvendo, se auxiliando, né? No processo aí. Isso é o legal desse. É aí que surgem as coisas novas, as novas ideias, os novos projetos. Né? Isso. E aqui internamente, os professores que de repente ainda não se envolveram com a DIREC, algum projeto desse, como é que eles podem entrar em contato com... eu quero desenvolver alguma coisa para a indústria, ou para o comércio, para uma empresa, ou até um aluno nosso que está assistindo, de repente, que interessante seria trabalhar com isso, né? Falar com o meu professor, como é que eu faço para aprender um pouco mais o que eu posso ter acesso com a DIREC aqui? Bom, nós temos, né, o canal de comunicação, né? A gente tem aqui agora, já retornamos de forma presencial, né? Mas tem os contatos, né? Os telefones, o e-mail, né? A gente precisa melhorar essa questão das mídias sociais, né? Uhum. Então a gente sabe que tem universidade como um setor público, né? Temos algumas restrições legais, algumas normativas do CUNE, inclusive até foi aprovada uma mudança aí no sentido de facilitar essa interação, porque a gente sabe que hoje em dia a interação basicamente é via redes sociais, né? É mais dinâmica, né? É muito mais dinâmico, né? Mas basicamente nosso canal oficial são os e-mails, né? E-mail e o contato por telefone, né? Para entrar em contato conosco. E basicamente, né? O pessoal sempre nos procura, alunos principalmente atrás de extensão. Então o que a gente sempre recomenda, olha, converse com o coordenador do curso, né? O coordenador do curso, né, é um canal importante para o aluno. Porque o papel do coordenador de curso, ele tem justamente essa função de auxiliar, né, de tirar dúvidas, porque ele sabe de todos os professores que desempenham projetos. Ele está por dentro de todas as informações. Cada curso tem projetos distintos aqui. Né? Às vezes o aluno nem sabe quais são os projetos que o curso tem. Né? E o coordenador sabe, e ele pode encaminhar, olha, nós temos ações sociais, de ajudar entidades, de fazer reformas, tem uma série de coisas que o pessoal faz e que muitas vezes não é divulgado em função também, né, de que é tanta coisa que acaba fazendo que o pessoal às vezes não fica sabendo. Né? Quase toda semana tem ação, né? Tem algum evento, alguma coisa que o pessoal está envolvido. Então para o aluno, acho que o primeiro canal realmente é via coordenação de curso e, lógico, a gente está sempre à disposição para auxiliar, tirar dúvidas, né? E também na nosso canal oficial, né, que é o e-mail, na comunicação oficial que a gente tem praticamente todo dia, a gente sempre faz a divulgação de eventos, oportunidades, né? Vamos deixar tudo na descrição do link aqui. Isso, fica mais fácil. Usar todos os canais, né? Por exemplo, a gente sempre tem editais, né? Agora a gente teve a seleção de alunos para auxiliar na Comissão de Cultura, para auxiliar no NUSMA, né, que é o Núcleo de Saúde e Meio Ambiente, né, que é o pessoal que cuida, por exemplo, daquela iniciativa nossa da logística sustentável, né, do PLS, né, que é o nosso plano, que é uma meta da UTFPR, ter essa questão da logística sustentável. Isso vai desenvolver não só o conhecimento do aluno, mas também um senso de cidadania, né? Exato. Ele vai participar de uma forma mais ativa na sociedade, com conhecimento e já tendo essa experiência de poder entrar lá, né, quanto antes. Sim. E também mais a parte cultural e esportiva, né, que é basicamente onde a gente interage fortemente com os alunos, né, sentido de apoio, no apoio em eventos, né. Então a ideia para o ano que vem, né, que a gente, se Deus quiser, a gente possa efetivamente estar, né, todos presencialmente, né, professores, né, a grande maioria já retornou, mas os alunos também, é ter uma agenda cultural anual bastante intensa, né? Até no sentido de ajudar essa, digamos assim, essa readaptação, né, ao retorno presencial, porque o pessoal muitas vezes ficou muito tempo afastado, né? Então, de ter atividades, ter oficinas, uma interação cultural, a gente pensa que isso vai auxiliar, né, nesse processo, né? O pessoal se reencontrar, lógico, com os devidos cuidados, né? Mas, enfim, uma agenda bastante intensa nesse sentido, né, de eventos. Os alunos podem se voluntariar para algum projeto, de repente?
Como é que eles ficam sabendo? Bom, eles vão entrar na página principal, ver os principais projetos ali, e eles podem, eu gostaria de participar desse projeto. Por exemplo, nós sempre divulgamos, né, por ser uma instituição pública, tudo que a gente faz é via digital. Então, por exemplo, nós tivemos o TechSul agora no começo do mês, né, que era um evento que era organizado aqui pela UTF, pelos alunos, inclusive eram os alunos que organizavam de administração, e esse ano foi organizado pela prefeitura. Sim. Por exemplo, nós precisamos de alunos, né, e o pessoal se voluntariou para participar. Conta horas isso para eles? Tudo? Sim, conta horas e sempre, né, que tiver divulgação, precisa voluntário para uma ação social, a gente sempre divulga. Então é sempre aberto o edital, justamente... Que é essa ideia, né? Que o pessoal que quem quiser participar tem oportunidade. Então não é uma coisa que fica para poucos. Então é sempre público, né? Tá lá o edital, tem interesse, se inscreve, participa. Se tiver vaga, vai ser aceito, vai participar e vai contribuir. Que bom. Bom, para encerrar, professor, quais são as expectativas agora para esse próximo ano aqui? Algumas das ações que vocês querem implementar ou querem dar continuidade? Bom, para o próximo ano, né, nós temos algumas metas, né, dentro daquela nosso compromisso de campanha, que é o planejamento colaborativo, né, e passa também pela reestruturação no Conselho de Campus, né. Então lá no Conselho de Campus tem as metas, né, da primeira parte aí que a gente precisa cumprir, né, que foi acordado com os demais conselheiros, né, que enfim, é aquilo que o pessoal achou que era importante, né, que é essa questão do conselho da DIREC, né, ter também um conselho para ouvir as demandas do pessoal que está envolvido com a Diretoria de Relações Empresariais e Comunitárias, que são os professores de extensão, que têm projetos de extensão, pessoal das empresas júnior, né, enfim, todo aquele pessoal a própria incubadora, né, os incubados, enfim, e todo o pessoal que tem relações com a DIREC. Ou seja, seria uma espécie de conselho de campus da DIREC. Isso. Nos moldes do COEMP, né, que o COEMP que é o conselho da Pró-Reitoria, justamente para ouvir especificamente, né, as demandas do pessoal que está envolvido na área, que extensão, de repente podemos focar mais nisso, precisamos de apoio nisso, então eu acho que é o canal, né? Conversando se entende. Exato, esse era o discurso e a gente vai pôr isso em prática. Então esse é o primeiro objetivo, está quase pronto, né? Ele só vai passar por uma aprovação e a ideia é que ano que vem a gente já inicie esse trabalho com o Conselho, né? Pelo menos com reuniões a cada trimestre, né? Pelo menos fazer ou 2 por semestre, né? Para que a gente tenha esse contato, justamente dando oportunidade para os atores, né? Para o pessoal que está envolvido, colocar suas reivindicações ou suas sugestões. Isso é uma coisa, a questão de manter essas relações, né? Ou seja, aumentar as parcerias, a gente está trabalhando fortemente nisso, né? De buscar, enfim, empresas, de buscar entidades, né? Muitas ações que a gente vinha fazendo não estavam formalizadas, ou venceram, ou, né? Enfim, que é no sentido de fazer essas parcerias, né? Para facilitar o acesso dos nossos pesquisadores, professores e muitas questões aí que isso é importante, então a gente vai manter. E basicamente que é uma demanda que acabou entrando junto com o Conselho dos Alunos, né, que é a parte estudantil, que é essa parte da agenda de eventos, né, a parte cultural. Então isso é uma demanda forte que o pessoal tem no sentido de ter efetivamente eventos culturais, né, de uma natureza bastante diversa, né. Então isso a gente já está... nós reeditamos a Comissão de Cultura, né? Com a pandemia ela estava um pouco... O pessoal acabou ficando um pouco porque você à distância, né? A maior parte dos eventos, né, culturais, eles são presenciais, né? Então, e com o passar do tempo, passou 1 ano, passou 2, aquela questão de fazer live, o pessoal meio que saturou um pouco, não que seja ruim, mas é que, né, cansou um pouco, né? E aí a ideia, né, também, nessa lógica colaborativa, chamar as pessoas para a Comissão de Cultura, o pessoal que é envolvido com cultura, para escutar sugestões. Olha, ano que vem a gente já tem alguns eventos que são padrão, né? O FUCA, o InConcert, que acabou acontecendo junto com o TechSul esse ano, a gente vai ver se o pessoal quer reeditar, que era uma iniciativa do PET lá da agronomia. Então, e outras ações, feira de profissões, a gente está organizando para fazer. E outras coisas que passaram esse ano, né, muito em função da pandemia também, que a gente vai tentar resgatar. Né? Semana de servidor, questão de Semana Farroupilha, então outras interações aí que são importantes, né? Dia do estudante, então uma série de coisas que acabaram passando em branco esse ano que
que a gente não quer deixar passar ano que vem. Muito bem, muito obrigado então pelo seu tempo e pela sua entrevista e pelo seu trabalho que vocês estão fazendo até agora. Então, legal, eu que agradeço a oportunidade. Boa tarde. Muito bem, então pessoal, é o seguinte, esse é um dos projetos de nós divulgarmos o que acontece em termos de projetos de extensão aqui na universidade, e você que é aluno, você que é professor e tem interesse de participar um pouquinho mais, de engajar-se numa boa causa, está aí um bom convite, né? Interar-se dos cursos, dos projetos que estão sendo apresentados pelos professores e também essa relação com a comunidade. Desenvolve o conhecimento, desenvolve a pesquisa, os novos processos, os novos produtos e a formação da cidadania, que é muito importante no conhecimento final do nosso aluno. A competência que ele vai ter, não só a competência de conhecimento, né, científico, da técnica, mas também de se envolver, de lidar com gente e de construir a sociedade cada vez melhor. Está aí o convite. Obrigado.